está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos mais um domingo. É o primeiro domingo de maio, que na Igreja Católica é dedicado a Nossa Senhora. Lógico que todos os meses, todas as semanas e dias são dedicados a Nossa Senhora. Mas a Igreja, ao nos apontar o mês de maio, ela quer enfatizar, ela quer sublinhar, ela quer apontar para nós a importância do lugar de Maria na história da salvação. Nós sabemos que Maria é uma única mulher, aquela que deu sim diante do arcanjo Gabriel, aquela que em Belém gerou Jesus, aquela que fugiu para o Egito para proteger o seu filho, aquela que apresentou no templo, aquela que o acompanhou na vida pública, aquela que estava ao pé da cruz. É a mesma Maria. Acontece que ao longo dos anos, o povo católico, o povo cristão, foi dando a Maria muitos nomes, mas não são muitas Nossas Senhoras. Não, Nossa Senhora é uma só, com nomes variados, com títulos variados.
Alguns títulos vêm pelas aparições. Por exemplo, vamos celebrar agora na próxima semana, dia 13, Nossa Senhora de Fátima. É fruto de uma aparição de Maria na cidade de Fátima, em Portugal. Daí ficou o nome Nossa Senhora com o nome de Fátima. Em Lourdes, na França, Nossa Senhora também apareceu, trouxe sua mensagem e ficou chamada com o nome de Nossa Senhora de Lourdes, a mesma Nossa Senhora, com um título diferente. Aqui no Brasil, a imagem que foi achada no Rio Paraíba, pequena, negra, a Aparecida, ganhou o nome de Nossa Senhora Aparecida, a mesma Nossa Senhora. Outros nomes são características de Maria, como o ícone que nós temos aqui em nossa igreja Santa Cruz, Mãe do Perpétuo Socorro, a mesma Nossa Senhora, apenas dizendo que ela é socorro para nós nas horas difíceis da vida, que ela é um socorro para sempre, que como mãe ela nunca nos abandona também. Nossa Senhora das Graças, aquela que derrama as graças de Jesus sobre nós. Enfim, são muitos e muitos títulos, mas é importante que você entenda, não são muitas Nossas Senhoras. Cada título não é uma Nossa Senhora diferente, não. É a mesma mulher, é a mesma mãe de Jesus, é a mesma mulher obediente à palavra, que foi ganhando muitos nomes para enfatizar características dela. Então a igreja quer nesse mês de maio nos convidar a olhar para Maria. Sabemos que Maria não é deusa, Deus é um só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Maria é mulher, mas das mulheres, dos homens, de todos os seres humanos, ela é a maior. Maior porque foi concebida, nasceu sem o pecado original. Maior porque disse sim. Maior porque foi a única mulher que gerou Jesus, que trouxe Jesus 9 meses no seu útero e o gerou. Mas maior também porque foi obediente. Maior também porque foi fiel. Maior também porque disse sim. Então Maria é para nós modelo, referência na fé. Ou seja, se nós vivermos como ela viveu, nós teremos Jesus. Se nós praticarmos as virtudes que ela praticou, da obediência, da fidelidade, nós teremos Jesus, teremos o céu. Então, ser devoto de Maria, contemplar Maria, é sempre nos apontar para Jesus. Maria não quer devotos que fiquem olhando só para ela, ela vai sempre apontar para Jesus. Tanto que, naquele ícone você pode ver, na mão esquerda ela traz justamente o menino Jesus. Então nós temos que ter cuidado, porque em várias de nossas famílias nós temos familiares, parentes, protestantes, evangélicos, que tem um outro olhar sobre Maria, mais crítico, não, tem uma outra visão doutrinal sobre Maria. Respeitamos, mas respeito é uma coisa, agora ficar com vergonha e abrir mão da minha fé porque o outro critica é outra coisa bem diferente. Quando a gente não tem a fé esclarecida, bastou alguém questionar que a gente já esconde. Mas mostra que a pessoa nem fé tem. Não é porque o outro discorda de mim que eu tenho que abrir mão da minha identidade. Não é porque o outro enxerga o mundo de forma diferente que eu tenho que esquecer aquilo que eu acreditava. Não. São caminhos diferentes para chegar a Deus. O nosso caminho católico é esse. E uma sadia mariologia, ou seja, uma saudável devoção a Nossa Senhora, não vai contra nada da Bíblia, nada do Evangelho, nada daquilo que é de Deus. Pelo contrário, a igreja é bastante sábia, ela não daria para nós uma devoção a Maria se fosse contrário a Deus, lógico que não. Então, que você aprenda a amar Maria, que você tenha amor pelo terço, rezar o seu terço. E maio é mês de rezar o terço. Se você não consegue ainda rezar todo dia, quem sabe uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou seja, cultive a sua devoção a Nossa Senhora, rezar a ladainha de Nossa Senhora. Nós temos várias devoções a Maria,
Não deixa isso ficar adormecido na sua fé. Não deixe isso ficar esquecido na sua devoção. Pratique e aproveite esse mês de maio para você fortalecer a sua devoção à Nossa Senhora, caso ela esteja um pouco adormecida, esquecida ou até deixada de lado. As leituras de hoje continuam nos ajudando a entender o sentido da Páscoa, né? O quinto domingo da Páscoa. A cada domingo que nos encontramos aqui, as leituras vão nos ajudando a aprofundar o sentido da Páscoa para nós. Vamos ver o que as leituras de hoje nos ajudam. Toma comigo a primeira leitura aí no seu folheto, para você acompanhar, estudar comigo e sair daqui com maior clareza da palavra de Deus. Número 7 do seu folheto está aí a primeira leitura. Você já aprendeu nessa missa, né? Você que vem sempre, você já aprendeu que no tempo da Páscoa a primeira leitura será sempre do livro dos Atos dos Apóstolos e não do Antigo Testamento. Eu já ensinei isso para vocês. Então a primeira leitura é do livro dos Atos. O que está acontecendo lá no capítulo 6 do livro dos Atos? O número dos discípulos tinha aumentado e havia fiéis de origem grega, fiéis de origem hebraica. Quem eram os fiéis de origem hebraica? Eram os judeus que estavam morando ali na Palestina e que tinham se convertido ao cristianismo. Deixaram o judaísmo, se converteram ao cristianismo, ao movimento de Jesus. Eles falavam hebraico, mas liam os textos bíblicos em aramaico. Quem eram os fiéis de origem grega? Eram também judeus, mas que haviam sido espalhados por causa da diáspora, ou seja, da perseguição que houve aos cristãos, aos seguidores de Jesus. Então eles tiveram que fugir do território de Israel, entrar em contato com outros povos. Embora falassem o hebraico, eles liam em grego, que aprenderam no contato com outros povos. Então todos eram judeus, mas as experiências religiosas deles eram diferentes. Qual que era o problema? Que os fiéis de origem grega estavam dizendo que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. No tempo do Novo Testamento, as viúvas eram consideradas uma categoria pobre, marginalizada. Bem diferente das viúvas de hoje, né? Bem diferente. Mas naquele tempo, as viúvas eram consideradas marginalizadas. Por quê? Fácil. Era uma sociedade patriarcal, ou seja, o homem era o centro da sociedade. Uma mulher que não tivesse o marido, um homem ao seu lado, era uma mulher que ficava à mercê da exploração dos outros, roubo, assédio, exploração. Ela não tinha um homem para defendê-la e ela era frágil na sociedade patriarcal do tempo, né, do Novo Testamento. Então a igreja tinha um cuidado muito grande com as viúvas, para justamente protegê-las da exploração, guardá-las de tudo aquilo que pudesse ser violência contra elas. A reclamação aqui é que as viúvas não estão sendo bem atendidas. Está havendo uma diferença. As viúvas que eram de origem hebraica estavam sendo atendidas com alimento, roupa, cuidados. As viúvas de origem grega já não estavam sendo tão bem atendidas e eles reclamaram. Olha, nossas viúvas estão reclamando que não estão sendo bem atendidas. O que os 12 apóstolos fizeram? Reuniram então a multidão dos discípulos, né? E disseram: olha, não está certo que nós, apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus, os 12, deixemos a pregação da palavra para cuidar das viúvas, para servir a mesa, para cuidar delas. Nosso trabalho é outro, é pregar a palavra. Nós estivemos com Jesus. Então vamos escolher 7 homens de boa fama, de bom caráter, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, que vão se encarregar dessa tarefa de cuidar das viúvas.
dos gregos, né, dos de origem grega e dos de origem hebraica. Assim nós poderemos dedicar a oração e a palavra, e teremos esses 7 que vão se dedicar ao cuidado com os mais pobres, com aqueles que são mais necessitados. A proposta agradou a todos, então escolheram 7 homens, está aí o nome deles, ó: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau. Foram apresentados aos apóstolos. Olha, não foram os apóstolos que escolheram, olha que bacana. Eles deixaram o próprio povo escolher. Foram apresentados aos apóstolos, impuseram as mãos sobre eles, né, conferindo esse mandato, esse ofício. E o que acontecia? O número dos discípulos crescia cada dia mais. Olha que interessante. O que essa leitura nos ensina? Primeiro, essa é a igreja primitiva, né? Depois que Jesus ressuscitou, a igreja está começando. Lá também tinha problemas. Todo grupo humano tem problemas. Todo grupo humano tem divergências, dificuldades. Esse problema poderia levar à divisão da igreja. Esse problema poderia levar a brigas entre eles, discórdias. Mas não. Souberam agir, guiados pelo Espírito Santo, de forma a encarar o problema e resolver o problema, e não ficar criando brigas entre eles. Se está faltando gente para cuidar das viúvas, vamos delegar 7 pessoas, 7 homens, que eles vão ter esse trabalho, vão ficar só para isso, pronto, resolveu o problema. Então aqui nós temos um exemplo muito bonito de uma igreja que é feita de gente como a nossa aqui hoje, de pessoas. E onde há pessoas, haverá problemas, discordâncias, divergências. Isso é muito natural, isso é da vida. O que não é natural é que as divergências gerem divisão. O que não é natural é que os problemas gerem discórdia, afastamento, inimizade, antipatia. E na nossa experiência humana, muitas vezes no casamento, no namoro, no grupo de amigos, na família, a gente nem sempre consegue, diante de um problema, manter a unidade. Muitas vezes a gente tem um problema para resolver, o casal tem um problema para resolver, aquele problema os divide, os separa, eles brigam. Muitas vezes uma família tem um problema para resolver, aquele problema leva cada um para um canto, se dividem, se separam. Ou seja, em muita gente falta habilidade para lidar com os conflitos de uma forma amadurecida e saudável. Que habilidade é essa? Significa entender assim, o problema é a situação, não somos nós. Nós estamos aqui para resolver. Eu não posso transferir o problema para a minha relação com o outro, no casamento ou na família. O problema está aqui. Se nós nos amamos e esse problema está atrapalhando a nossa convivência, nós temos que ter foco no problema e não começar a brigar entre nós aqui agora, a acusar, a gritar, a violentar, a apontar as fraquezas do outro, a ficar diferente com o outro porque tem um problema, a deixar de ser carinhoso com o outro porque tem um problema. Aí eu perco o foco do problema e começo a atacar o outro como se o outro fosse o problema. Não, o problema não é o outro, é a situação concreta que está acontecendo. Então a fé deve nos ajudar a resolver os problemas que surgem, repito, no namoro, no casamento, na família, no grupo de amigos, de trabalho, de forma que a gente não centre o problema nas pessoas, mas a gente saiba separar problema e pessoa, e não fiquemos nos batendo uns aos outros, nos opondo uns aos outros.
Agora, o que é preciso para fazer isso? A graça de Deus. O que eles fizeram? Rezaram, buscaram a Deus, colocaram nas mãos de Deus. Então, quando a gente, na hora do problema, ao invés de deixar a emoção falar, a raiva falar, a decepção gritar, a agressividade, a violência, e a gente pede a Deus: Senhor, dá-me sabedoria para resolver, a gente vai saber resolver sem colocar o nosso eu, mas sendo objetivos no problema. É importante que você que está aqui na missa, que tem fé, aprenda essa lição que nos dá a primeira leitura de hoje. Você, diante dos problemas que você tem com as pessoas, esse problema tem levado você a ficar inimigo delas, a criar antipatia delas, a ficar falando mal delas pelas costas? Ou você olha para a pessoa e frente a frente resolve com ela o problema? A sua maneira de resolver problema é gritando, é agredindo, é se afastando da pessoa, é ficando calado, é fazendo pirraça, ou é mantendo o diálogo para chegar a uma solução? Como é que você tem resolvido esse problema no seu casamento, no seu namoro, lá no seu ambiente de trabalho, com seus amigos? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a igreja até então, ela só tinha os apóstolos e o povo. A partir de agora vão começar a surgir ministérios, serviços na igreja, a partir das demandas da realidade, das necessidades da realidade. Então, as viúvas estão sendo mal assistidas, elas precisam de ter o respeito e o carinho da igreja. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma estrutura, criar um serviço, um ministério só para elas. Aí começaram então a surgir os ministérios da igreja. Olha que bonito. A partir de uma demanda, a partir de um problema da realidade, os apóstolos são bastante abertos para resolverem, criando serviços, criando ministérios. Eles poderiam dizer: nós mesmos vamos fazer tudo. Não, eles não centralizam, eles dividem o trabalho. Eles chamam mais pessoas para trabalhar com eles. Eles chamam mais pessoas para estar junto. A igreja é uma igreja de ministérios. Olha só esta missa que nós estamos celebrando. Presta bem atenção. Vou pedir aos ministros, todo mundo que está aqui em cima, para ficar de pé, por favor. Isso, venham aqui à frente, ao meu lado, bem rapidinho, sem pasta na mão, só vocês. Separando ministros de um lado lá. Ministro fica juntinhos, coroinhas juntinhos aqui, no meio os leitores aqui, as leitoras aqui. Olha, só para celebrar a missa, olha, vocês poderiam ficar também de pé, por favor? Comentarista, fica junto com as leitoras aqui. Venham aqui, deixa só o violão aí, vocês três, só para a gente mostrar, isso. Fiquem aqui, por favor. Olha só, para celebrar a missa, vocês estão vendo o padre que está presidindo, mas olha, nós temos ministro da Eucaristia, é um ministério. Imagina se o Padre Nelson tivesse que distribuir a comunhão para todos vocês. Nós ficaríamos aqui muito mais tempo, mas nós temos ministras mulheres, ministros homens, que são um serviço na igreja, que são um ministério em toda a missa, são leigos, vários deles casados, tem mulher, filhos, marido. Não estão aqui porque são desempregados, porque não tem nada para fazer na vida. Não, trabalham. E no entanto oferecem seus dons para a igreja. Aqui nós temos, chega junto aqui, isso, os coroinhas e acólitos. Coroinhas, primeiro estágio, acólitos, aqueles que já vão organizando mais a missa, servem no altar. Pode ser menina, como a Laís, podem ser garoto, como os três aqui. Servem ao altar a água, o vinho, o cálice, ajudam na distribuição do pão para as crianças. Então é outro ministério. Aqui nós temos o ministério da liturgia, as leitoras, que aliás estão começando hoje, pela primeira vez as duas estão lendo na nossa missa, e o comentarista proclama a palavra de Deus aqui do ambão, faz o comentário ali da estante. Pessoal da música, vem aqui para frente. No caso dessa missa, é a comunidade Gerados pela Imaculada, os três, mais o nosso irmão ali, músico do violão, que
estão sempre conosco aos domingos, fazendo da música uma forma de rezar, uma forma de oração. Também é um ministério que ajuda a missa a ficar mais tocante, a chegar mais aos corações. Olha quantos serviços nós temos aqui. Vou chamar a Tamires, vem rapidinho. Vem, Arlete, deixa o papel aí, deixa o papel. Isso. Temos mais duas aqui, fica aqui ao meu lado, que é a pastoral da acolhida. Olha só, quando você chegou, elas acolheram você, entregaram um papel, que é o folheto, estão lá nas portas, também são casadas, também têm filhos, também trabalham, estão aqui ajudando, colocando seus dons a serviço. Esse povo não merece uma salva de palmas bonita? Merece. Obrigado. Obrigado. Ali em cima nós temos ainda a pessoa que está transmitindo a missa. Olha, então são vários serviços. Começou aqui, ó. Começou lá, na leitura de hoje. Começou lá no início da igreja, quando surgiram as dificuldades, assim, vamos chamar gente para ajudar? Agora eu quero puxar a orelha de vocês um pouquinho. Até agora o Padre Nelson ficou mansinho. Agora o Padre Nelson vai ficar bem bravo. Eu penso que um problema nosso aqui em Araraquara, um problema nosso na igreja Santa Cruz, o problema da nossa igreja católica aqui é isso, assim. São católicos que querem muito a missa, mas católicos que não querem compromisso com o serviço da igreja. São católicos que querem confessar e vir à missa, mas o resto que tem na igreja não me interessa. Se tem alguém limpando, se não tem, se tem alguém lendo, se não tem. Parece que isso não diz respeito a você que é católico. E tem várias formas de você ajudar, várias formas. Às vezes você não pode estar aqui numa missa, tudo bem. Mas, por exemplo, nós tivemos um jantar italiano. Quantos de vocês estiveram lá? Mínimo. Você não podia ajudar a igreja? Olha, eu não posso ser leitor, eu não posso ser ministro, eu não posso estar na acolhida, minha vida é muito corrida, mas eu quero ajudar a igreja, eu vou estar lá nesse jantar. Foi avisado aqui com 2 meses. Olha quanta gente nós temos aqui. Você escuta o convite, mas não dá o passo. Todos nós não podíamos estar lá. Você não gosta tanto dessa missa, você não gosta do Padre Nelson que prega para você, tudo bem. Aí na hora que o Padre Nelson convida você assim, vem para cá, vem ajudar. Ah não, Padre Nelson, só quero a missa, só quero uma pregação que eu acho interessante, música bonita, mas ajudar eu não quero. Aí é uma atitude de egoísmo que não está legal, que não está bom. 2, você não poderia ajudar com o carnê Amigos da Santa Cruz? Quantos de vocês, eu falo aqui todo domingo, passa lá no carnê, ajuda, é o nosso dízimo. Quantos de vocês têm o carnê? Quantos de vocês não têm o carnê e não nos ajuda aqui mensalmente para as despesas que essa igreja tem? Mas você quer estar aqui todo domingo, você vai ao banheiro, você tem luz acesa, você tem um folheto na mão. Não era para ter sensibilidade de dizer, cara, eu vou ajudar, essa igreja é minha, essa igreja é nossa, isso aqui, eu quero vestir essa camisa. Olha, é uma outra forma de ajudar. Às vezes reclama muito de igreja, é panelinha, ninguém... Eu já convidei aqui 500 vezes. Gente, quem quer ler aqui, ó, pode vir. Quem quer, não tem panelinha não, quem quiser pode vir. Quantos se oferece? Tão poucos. Mas na hora de falar mal de uma pessoa que lê errado, ela está falando. Na hora de criticar uma leitura, mas também não oferece para fazer, então adianta isso, também não adianta. Cadê o seu serviço? É durante a missa, você já vem à missa, é só fazer a leitura. Por que você não pode oferecer um pouco mais de você para a igreja? Poderia. Ah, padre, ler não é comigo, eu não vou ficar bem ali na frente. Tá, mas tem a acolhida, você não pode ajudar na acolhida, não tem que ler nada, só entregar um folheto, dar um bom dia, sorrir. Você sabe fazer isso, sabe? Então ajuda. Ah não é para mim. Olha, tá vendo? Quer dizer, quantos serviços a igreja tem, e às vezes você só fica no banco o tempo inteiro, de braços cruzados, você só quer receber a missa, mas dá de você também. É o que nós estamos vendo nos 7 diáconos hoje, né? Esses 7 que foram escolhidos. Igreja é ministerial, igreja é participação, igreja é compromisso.
Não é para a gente ficar acomodado, sentando no banco e indo embora só, né? E eu acho que falta muito aqui em Araraquara como um todo. Eu que já passei por várias paróquias em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aqui eu sinto essa falta. Assim, um comodismo ainda dos católicos, uma acomodação, braço cruzado. Você quer uma missa boa, você quer um padre bom, você quer uma boa pregação, boa missa, boa leitura, boa música, tá. Mas na hora de dar de você, não, isso aí não, eu só quero receber. Não tá legal, não é justo isso, nem com a igreja, nem com Deus. Então repense isso a partir das leituras de hoje. Olha se você não pode dar mais para a sua igreja. Se você não pode estar aqui no ministério, você não pode ajudar com o nosso carnê, você não pode ajudar nos eventos que a gente tem da igreja para levantar fundos para alguma coisa, não pode estar presente? Pode. Ou seja, às vezes falta boa vontade, às vezes falta um compromisso maior com a igreja. Eu acho que você precisa repensar um pouquinho como católico. Eu falo isso com todo o amor do mundo a vocês, a igreja, porque eu quero ver a nossa igreja viva e comprometida. Então acolha isso não como briga, não, como um pastor, um padre que fala porque ama vocês e ama essa igreja aqui, e acredita que a igreja tem que ser viva e não morta, e acredita que a igreja tem que ser dinâmica e comprometida e não de braços cruzados só para receber. Então a partir das leituras a gente pensa nisso. No Evangelho, para a gente terminar a reflexão, Jesus hoje diz uma frase muito importante. Ele diz assim: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Ou seja, a fé é a experiência que tira a perturbação do meu coração. O que é perturbação? Angústia, aflição, tristeza, falta de sentido para viver, falta de gosto para a vida. A fé é aquilo que tira a perturbação de dentro de mim. A fé me acalma, a fé me dá segurança, a fé me dá firmeza. E ele diz que ele está indo embora. Ele está falando da morte dele. Aí Tomé pergunta: mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos? E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, verdade, vida. Vamos trabalhar rapidamente cada uma dessas palavras. O que significa Jesus dizer que Ele é o caminho? O que é um caminho? É uma estrada que me leva de um lugar a outro. Caminho. Para onde que Jesus me leva? Ele me leva para Deus, para o Pai. Então Jesus é esse caminho que me leva para Deus. Quanto mais eu estou com Jesus, mais em Deus eu estou. Ele é o caminho. Não é um caminho físico de asfalto, de pedra, de terra. Não é caminho físico, é um caminho espiritual. A vida de Jesus é um caminho. Quando eu olho para os valores que Ele viveu, quando eu olho para os princípios que Ele praticou, para as ações dele, isso para mim é caminho, quer dizer, é referência, é critério, é luz, para onde eu devo ir, o que é que eu devo fazer. Ele é um caminho. Então, um católico que tem Jesus não tem direito de dizer assim: eu estou perdido, eu não sei o que é que eu faço, estou perdido na vida. Não. Se Jesus é meu caminho, eu nunca vou ficar perdido. Eu posso ter dúvidas, eu posso ser assaltado por algumas dúvidas de vez em quando na vida. Eu faço isso ou aquilo, vou para esse lugar ou para outro. Natural, isso é do humano. Agora, perdido por causa disso, não estou perdido na vida. Eu tenho um caminho, e meu caminho é Jesus. Eu sei o que eu quero da vida, eu tenho uma clareza para onde eu estou caminhando. Então, se Jesus é o Senhor da minha vida, eu tenho um caminho. Se eu estou nesse caminho, não vale qualquer coisa. Então, no caminho de Jesus, não vale, por exemplo, um vício. Vamos pegar um exemplo simples. No caminho de Jesus, não combina eu ser um dependente químico das drogas, um dependente do álcool. Porque toda dependência é submissão, é prisão, tira a minha liberdade. Jesus é liberdade.
Então, ou seja, no caminho de Jesus eu começo a tirar tudo aquilo que não diz respeito a Ele, que não tem a ver com o projeto dele. Se eu estou num caminho, eu não estou em outro, eu estou nesse. Jesus é a verdade. O que é verdade? É aquilo que é. O que é mentira? É aquilo que não é. Mentira é máscara. Mentira é falsidade. Mentira é hipocrisia. Isso é mentira. Verdade é aquilo que é. O pai da mentira é o diabo. O pai da verdade é Jesus. Eu sou a verdade. Às vezes a gente costuma dizer, e eu escuto muito isso às vezes nas confissões: ah, quero pedir perdão pela mentira. Ah, mas foi uma mentirinha só. Uma mentirinha só, assim, como se tivesse uma gradação. Mentira de 1 quilo, mentira de 2 quilos, mentira de 5 quilos, de 10 quilos. Ó, de 10 quilos pra frente é pecado mesmo. Mas mentira de 1 quilo, assim, ah, qualquer coisa, qual o problema? Não, a mentira pode ser de 1 grama. É mentira. Eu já dei espaço para o diabo entrar na minha vida, porque eu faltei com a verdade. Ah, mas não está prejudicando ninguém a minha mentira, está prejudicando a si mesmo, você faltou com a verdade. Então a mentira nunca vai ser de Deus, nunca, qualquer que seja ela. Ainda mais quando é para salvar a minha pele diante dos outros, pior ainda. Mais vale uma verdade que dói do que uma mentira que ilude, que engana. Porque como o povo diz, a mentira tem perna curta e uma hora ela vai aparecer. E quando aparece a mentira, a confiança quebra, vai embora, desaparece. Então é preferível uma verdade que doa, que me faz sofrer, mas que mantenha a minha dignidade, do que uma mentira que me ilude, que está tudo bem, mas que lá na frente vai trazer consequências muito ruins para mim. Jesus é essa verdade. Quando eu estou com Jesus, eu tenho clareza, transparência, eu sou aquilo que sou. Eu não preciso ficar inventando histórias minhas para os outros me amarem ou gostarem de mim. Eu sou aquilo que eu sou. As pessoas me conhecem e sabem que podem contar comigo desse jeito. Agora, quem é mentiroso é camaleão. Cada hora está de uma cor, cada hora está de um jeito. Ele vai se adaptando às situações. Ele não tem uma identidade, não tem uma clareza. Está na mentira, está na máscara. Se adapta às situações. É aquela pessoa que está em cima do muro com todo mundo, não quer desagradar ninguém, nunca fala não para ninguém, está sempre querendo agradar, vai se despersonalizando, vai perdendo a própria personalidade, porque fica sempre julgando para os outros e não para si mesmo. Isso é a mentira. Jesus é a verdade, ou seja, aquele que me leva para o caminho da clareza, da transparência, do compromisso. E por último, a vida. Não é só a vida biológica, é a vida sobretudo que é sentido para estar vivo, gosto para estar vivo. O que de pior a gente pode perder na vida é o sentido para viver. Porque quando eu não tenho sentido, a vida perde seu significado, sua importância. O dia que eu não tenho sentido para viver, para que viver mais? É daí que vem as ideias de autoextermínio, de acabou o sentido de viver, o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu sou um entulho para as pessoas, eu estou ocupando espaço. Não tem lugar para mim nesse mundo. Isso é morte. Vida é sentido para viver. Ou seja, vale a pena acordar toda manhã, vale a pena cuidar da minha saúde, vale a pena trabalhar, vale a pena esse casamento que eu assumi, vale a pena os meus filhos, vale a pena minha esposa, meu marido, vale a pena a igreja que eu frequento, vale a pena o trabalho, vale. Eu acredito e me entrego, isso é vida. O que é morte? Eu não tenho compromisso com as coisas. O que é morte? Deixa as coisas acontecerem, eu vou empurrando com a barriga, eu vou procrastinando, deixando para amanhã, para depois. Eu não quero assumir, eu não quero me comprometer, então eu vou deixando para depois. Isso é morte, porque eu não aproveito o tempo hoje, a graça de hoje, e amanhã eu não sei se esse tempo vai existir mais. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você tem procurado esse caminho? Você tem vivido essa verdade? Você tem ganhado sentido com essa vida que é Jesus? Guarde essas perguntas no seu coração.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé para o nosso ato penitencial. Fiquemos em pé para que possamos agora pedir perdão a Deus. Pode deixar o seu folheto aí no banco, a gente não vai ler nada nele agora. Abaixa a sua cabeça comigo um pouquinho, para você ficar olhando para dentro do seu coração. Fica de pé, abaixa a sua cabeça, fecha seus olhos para você não ficar vigiando ninguém do seu lado aí. Toma conta de você agora. Vai examinando a sua consciência e se perguntando: como é que você tem resolvido os conflitos da sua vida? Brigando? Discutindo? Separando? Dividindo? Ou no seu casamento, ou no seu namoro, ou lá no seu trabalho, você sabe resolver os problemas conversando, dialogando, escutando e buscando um consenso com o outro? Que tipo de católico você tem sido aqui na Igreja Santa Cruz, ou na paróquia que você frequenta? Comprometido? Você é católico só de missa, ou você é um católico que assume a sua igreja, a sua comunidade? Você é um católico egoísta que só quer receber, ou você se compromete com a sua igreja, a sua comunidade? Jesus é o caminho. Você tem trilhado esse caminho? Ele é o seu caminho. Jesus é a verdade. Você tem falado muitas mentiras para salvar a sua pele. Você tem usado muitas máscaras. Você tem sido uma pessoa hipócrita, falsa, fingida. Jesus é a vida. Você tem sentido para viver? Você tem gosto de viver? Você tem alegria de viver? Ou tem andado como morto-vivo pela estrada fora? Ó Senhor Jesus, nós te entregamos hoje a nossa vida, para que seja trilhada no teu caminho, Jesus, na tua verdade. Toca o coração de cada um de nós nessa missa, para que possamos crescer na fé, colocar nossos dons a serviço da igreja, da comunidade, e assim experimentarmos o teu amor e a tua graça. Amém. Cantemos: renova-me, Senhor Jesus, eu já não quero ser igual.